Amigos do Canal 10, estamos iniciando o programa Atual Saúde aqui na Atual TV, versão 2015, reiniciando aqui no sistema Televigo de TV a cabo. Hoje, o nosso entrevistado é o Dr. André Beregaray, que é neurocirurgião em Pato Branco. Dr. André, primeiro programa que vamos fazer aqui no Canal 10, seja bem-vindo então ao Atual Saúde. Agradeço a oportunidade, a gente está conversando com telespectadores, né, a respeito de algumas situações. E hoje o nosso tema é muito interessante, né? Ou quem já não ouviu falar da dor de cabeça. Certamente. O termo clínico é cefaleia. Exatamente, o termo que a gente usa, o termo clínico é cefaleia, que nada mais é do que a dor de cabeça. Né? A dor de cabeça. Exatamente. Então quem já não teve, tem ou vai ter uma dor de cabeça na vida, hein? Depois do intervalo comercial nós vamos falar então da famosa inconveniente dor de cabeça aqui no programa. Dr. André Beregaray, neurocirurgião, neurologia clínica e neurocirurgia, tratamentos de patologia do crânio e coluna, tratamentos de doenças neurológicas, cefaleias, epilepsia, AVC, tumores de crânio e coluna. Dr. André Beregaray, consultório na rua Dr. Silvio Vidal, 175, quarto andar, fone 3025-1996. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna, Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário, tratamento da impotência sexual e infertilidade e estudo urodinâmico. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal, 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar, fone 3025-4740. Olá pessoal do programa Atual Saúde, aqui quem fala é o Matheus da Aqualive. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho mais sobre a nossa empresa. 70% do nosso corpo é composto por água. Qual a importância você dá a ela? A diferença do nosso produto é que nós vamos além da pureza. Nós trabalhamos outras 5 propriedades da água, que é o pH da água, deixamos a água alcalina, a nossa água fica antioxidante, ela fica com alta condutividade elétrica e também mexemos na tensão superficial da água. Entendemos que a condição de pureza é o básico para o consumo de uma água, por isso transformamos outras propriedades da água através dos nossos processadores e ionizadores. Também se preocupamos com a saúde do banho, através dos nossos decloradores para chuveiro, E também temos os produtos para a banheira do bebê. Convido vocês para visitarem a nossa empresa, que fica localizada aqui na Rua Paraná, número 715, em frente à Polisaúde, onde a gente consegue fazer vários testes, pode trazer água da sua casa, para você ver a diferença que o nosso produto vai oferecer para você, para sua família e para os seus clientes e amigos. Eu espero sua visita. Dr. Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Dr. Igor Chiminácio Ginecologia, Rua Silvio Vidal, 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Voltando com o nosso programa Atual Saúde, aqui no Canal 10, como falamos, o tema de hoje, cefaleia ou dor de cabeça, popularmente conhecida. Doutor, a definição então da cefaleia, a dor de cabeça. Exatamente, como havíamos comentado, cefaleia então nada mais é do que a conhecida dor de cabeça, Uma situação absolutamente corriqueira, A prevalência é muito grande na população. Quem nunca sentiu uma dor de cabeça na vida, Então o termo técnico que é usado em medicina é cefaleia, Que é a sensação dolorosa
na cabeça, no crânio, né? Enfim. Dizem que é uma das dores mais frequentes, então, na população, a Exatamente. Dor de cabeça. A dor de cabeça ela é muito frequente na população, né? Existem estimativas que uma em cada 10 consultas médicas estejam relacionadas com dor de cabeça. Com dor de cabeça. Isso no consultório geral, de medicina em geral, né? Nos consultórios de neurologia ou neurocirurgia, essa prevalência é maior ainda, chega a metade dos pacientes com queixas de dor de cabeça. A relação de sexo homem e mulher é mais ou menos, é igual? Como é que funciona? Então, a gente sabe que assim, praticamente todo mundo um dia na vida terá dor de cabeça. Terá dor de né? Essa dor de cabeça que é eventual, né, que ocorre ocasionalmente, ela atinge ambos os sexos, né, com a prevalência parecida. As dores de cabeça recorrentes, que são as que, né, geralmente requerem um tratamento mais específico, tem uma prevalência um pouco maior nas mulheres. E nós vamos ver a seguir, né? Alguns tipos de dor de cabeça são mais prevalentes realmente no sexo feminino, né? E o tipo, a frequência mais comum? Qual a dor de cabeça mais comum que está na população do ser humano? Nós temos, na verdade, assim, dois grandes grupos de dores de cabeça, né, que a gente costuma ver na população. A enxaqueca, com certeza, tem uma prevalência muito acentuada, né? Geralmente as mulheres, né, são mais acometidas do que os homens, né? É aquela dor que a gente chama em crises, né? Dor que a pessoa tem em determinados momentos e acaba em outros momentos não, né? Uma dor importante que acaba dificultando, né, relações de trabalho, relações pessoais. E a chamada cefaleia tensional, que a gente chama mais aquela dor de cabeça do dia a dia, que está mais relacionada ao estresse, ao trabalho, ao cansaço físico. Ela é mais leve, ali melhorar algo assim, dá jeito? Ou... depende muito de cada situação, né? Via de regra, as crises de enxaqueca, elas são mais intensas, mais severas, né? Porque elas vêm acompanhadas de outros sintomas, como náusea, vômitos, tonturas eventualmente, né? E a cefaleia chamada tensional está mais relacionada a uma dor de cabeça por contratura muscular, geralmente na região cervical, na região occipital, né, que a pessoa tem. Exatamente. Geralmente o paciente se queixa de uma dor diária, leve a moderada, né? E a dor de cabeça no mesmo paciente pode existir dois tipos? Sim, pode sim. Claro que o mais corriqueiro, o mais usual, é que a pessoa tenha um tipo de dor de cabeça. Ou ela vai ter a enxaqueca, ou eventualmente vai ter só a cefaleia tensional, ou algum outro tipo de dor de cabeça. Mas claro que não há nada proibido que a mesma pessoa que tenha crises de enxaqueca, eventualmente possa originar outros tipos de dor de cabeça também, né? Se uma é ruim, imagina com duas, né? Sem dúvida, é complicado, isso atrapalha muito, né, o dia a dia da pessoa, o trabalho, as relações pessoais, né? E o sinal de alerta, assim, estou com dor de cabeça, qual é a hora que eu tenho que procurar um profissional da saúde? Então, como havíamos comentado antes, né, dor de cabeça, a maioria da população vai ter. Eventualmente ter uma dor de cabeça leve não significa ter um problema mais grave. Né? Existem estimativas que dizem que assim, praticamente 95% das mulheres e 90% dos homens vão ter uma dor de cabeça eventualmente uma vez por ano ou duas, e isso não requer uma investigação mais acentuada. O que a gente sabe, assim, quais os sinais de alerta, né, que a gente chama para a dor de cabeça. Por exemplo, aquela pessoa que nunca teve dor de cabeça e começa a ter a dor. De repente, assim, apareceu. Sem explicação, começa a ter dor diária, contínua. Opa, é um sinal de alerta. Ou mesmo aquela pessoa que tinha dor de cabeça eventualmente e a dor ela piorou. Né? Ela tinha um padrão de uma dor leve, moderada, e agora a dor ficou muito acentuada, é diária ou é associada a outros sintomas, por exemplo, perda de força no braço ou na perna, né? Ou associado a um quadro clínico mais severo, que seria a alteração do nível de consciência, sonolência, né? Perda de força, como eu falei antes, num lado do corpo, ou uma crise convulsiva. Isso são sinais de uma
Isso provável doença mais severa. Pode estar ocorrendo um derrame cerebral? Algo Sem dúvida nenhuma. Se for um quadro agudo, né, uma pessoa que eventualmente estava bem e começa com uma cefaleia intensa, principalmente associada à perda de consciência, ou a vômitos, ou a crises convulsivas, isso pode ser um sinal de uma situação mais grave, como um AVC, um derrame, e aí ela deve prontamente procurar o pronto atendimento ou o hospital, né? Poxa. E a profissão, ocupação da pessoa tem relação com a dor de cabeça? Sem dúvida, sem dúvida. No consultório a gente vê muitas situações que a ocupação da pessoa ela acaba agravando ou até desencadeando crises de dor de cabeça. Por exemplo, né, uma pessoa que trabalha numa fábrica com um maquinário com barulho muito intenso, o dia todo com aquilo, inevitavelmente vai acabar tendo dor de cabeça. Então tem algumas situações que a gente precisa remanejar essas pessoas no trabalho, enfim, né? Ou pessoas que trabalham, por exemplo, usando muito computador, né? Hoje em dia é uma situação corriqueira, usual, né? O uso do computador. Então aquela posição da digitação, né? A própria informação visual que a tela do computador transmite para a pessoa, acaba muitas vezes surgindo as dores de cabeça associadas a isso. Nesse âmbito físico e também hoje se comenta muito essa vida estressante, todo mundo correndo atrás da vida, aí está cada vez mais difícil. Isso pode trazer também dor de cabeça? Sem dúvida nenhuma, né? A gente sabe que as dores de cabeça elas têm uma relação intrínseca e muito importante com o quadro emocional da pessoa, né? Situações de estresse, situações de ansiedade ou mesmo sintomas depressivos podem desencadear crises também de dor de cabeça, né? Não significa que uma pessoa que não tenha nenhuma desses fatores não possa desenvolver dor de cabeça também, mas a gente sabe que a prevalência é maior em pacientes, em pessoas que têm alterações do humor, que a gente chama, né? Sim, com certeza, tem um prejuízo grande na vida pessoal, profissional, pessoa que vive com dor de cabeça, né? Sem dúvida, né? Quem já não viveu uma situação de ter um trabalho para realizar, ou mesmo um evento social, e tá com uma dor de cabeça insuportável, né? E não conseguir desenvolver as suas atividades pessoais, profissionais, isso leva a um prejuízo, uma deterioração da relação pessoal, familiar e profissional, muitas vezes, né? Tem relação histórico-familiar, a dor de cabeça, ou cada indivíduo... Claro que cada situação é uma situação, mas a história familiar é muito importante, né? O que a gente, via de regra, pesquisa com o paciente? A história, por exemplo, do mesmo tipo de dor em outros membros da família. Isso é muito comum em mulheres, por exemplo, com crises de enxaqueca, né? Geralmente a gente pergunta se há alguém na família, a mãe geralmente tem, ou uma irmã, ou mais pessoas na família, que existe essa carga genética, né? Importante. Aquela fase do período menstrual também acarreta em... Sem dúvida também, né? O ciclo menstrual, ele está muito vinculado com piora das crises de enxaqueca, por exemplo, né? Então, mulheres que perto do período menstrual acabam tendo muita dor de cabeça, né, que atrapalha, né, no seu dia a dia, a gente geralmente convoca até, solicita um auxílio do ginecologista no sentido de controlar o ciclo hormonal dessa paciente, né? Ou com o uso da pílula anticoncepcional, ou com alguma outra situação que até eventualmente acesse o ciclo menstrual, para que a oscilação hormonal que ocorre nesse ciclo e que ocasiona as crises de enxaqueca sejam cessadas, né? Mais uma pergunta que é com relação à alimentação. Tende a ter mais dor de cabeça, menos dor de cabeça? Sem dúvida nenhuma. As pessoas geralmente no consultório me fazem essa pergunta se há algum alimento que provoque dor de cabeça. Eu sempre digo a mesma coisa, isso varia muito de pessoa para pessoa. Certo. O mesmo alimento que numa pessoa desencadeia uma crise de dor de cabeça, uma crise de enxaqueca, na outra não vai fazer a mesma coisa, né? A gente sabe que alguns alimentos, eles, de uma forma geral, estão mais relacionados ao desencadeamento das crises de enxaqueca, por exemplo.
Geralmente, chocolate é uma prevalência importante. Chocolate. Exatamente. Parece que ele não é só prazer, então, o chocolate. Não, muitas vezes tem algumas pessoas que adoram chocolate, mas não podem comer porque desencadeia dor de cabeça. Nossa. Mas existem outros alimentos, né? Por exemplo, leite, derivados do leite, queijo, iogurte. E algumas pessoas são muito sensíveis a esse tipo de alimento e pode desencadear dor de cabeça. Agora, o álcool nem preciso falar, né? Que esse dá dor de cabeça também. Fatalmente, né? O álcool por si só, né? O abuso do álcool, todo mundo, né, sabe do que eu tô falando. A chamada ressaca, ela vem acompanhada, inevitavelmente, de dor de cabeça, né? Mas algumas pessoas, não pelo abuso do álcool, né? Algumas pessoas com uso social, uso de pequenas doses moderadas de álcool, mesmo assim podem desencadear a dor de cabeça. Isso acontece muito com o vinho, por exemplo. Ou com espumante, ou com, né, acabam, ou destilados algumas vezes, acabam com pequenas doses, acabam surgindo a dor de cabeça. E, por exemplo, tomei lá, exagerei um pouquinho, tal, aquele dia aquela dor de cabeça. Isso está degenerando o meu cérebro, alguma coisa nesse sentido, ou não é preocupante? Não, claro que assim, a gente sempre diz, né, que o uso crônico do álcool não é bom, né, claro que isso não deve ser evitado. Agora, o uso eventual... Acontece. Exatamente, pode trazer um sintoma relacionado a uma dor de cabeça, mas um prejuízo maior para o cérebro não haveria, né? Nesse uso eventual, social, que a gente chama. Aquela dor ali é o cérebro falando alguma coisa para você que não tá legal? Exatamente. Assim. Um analgésico é indicado? Assim, o que a gente sempre orienta, né, e recomenda para as pessoas? Cuidado sempre com a automedicação. Essa é a primeira dica, tá? Claro que uma dor de cabeça eventual, de fraca intensidade, enfim, pode ser resolvida com um analgésico comum que a pessoa encontra na farmácia, sem receituário médico, sem nada, né? Mas assim, muito cuidado, muita atenção. O abuso da medicação, o abuso dos analgésicos também é um fator desencadeante para a dor de cabeça. Tem algumas pessoas que têm a dor de cabeça relacionada ao uso crônico das medicações. E quando procuram um atendimento médico, muitas vezes, grande parte dos remédios que a gente precisa usar, das medicações, já não fazem mais efeito. Aí eu teria o quê? Fazer uma desintoxicação? Daí tem que ser analisado caso a caso, né? Sim. Exatamente, qual a situação da pessoa, o que ela usou, o que ela ainda pode usar. Mas assim, a gente sempre recomenda cautela com o uso, né, o uso abusivo de medicações analgésicas para qualquer situação. E para dor de cabeça, para cefaleia, então... Muito mais. Principalmente, exatamente. Muito mais. Bom, nós vamos ao primeiro intervalo comercial e já voltamos nesse tema que é interessante, né? Porque dor de cabeça, quem não teve, terá ou está tendo nesse momento. Então a gente já volta com o Dr. André falando sobre a cefaleia. Dr. André Beregaray, neurocirurgião, neurologia clínica e neurocirurgia, tratamentos de patologia do crânio e coluna, tratamentos de doenças neurológicas, cefaleias, epilepsia, AVC, tumores de crânio e coluna. Dr. André Beregaray, consultório na rua Dr. Silvio Vidal, 175, quarto andar, fone 3025-1996. Dr. Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Dr. Igor Chiminácio Ginecologia, Rua Silvio Vidal, 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426.
Olá pessoal do programa Atual Saúde, aqui quem fala é o Matheus da Aqualive. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho mais sobre a nossa empresa. 70% do nosso corpo é composto por água. Qual a importância você dá a ela? A diferença do nosso produto é que nós vamos além da pureza. Nós trabalhamos outras 5 propriedades da água, que é o pH da água, deixamos a água alcalina, a nossa água fica antioxidante, ela fica com alta condutividade elétrica e também mexemos na tensão superficial da água. Entendemos que a condição de pureza é o básico para o consumo de uma água, por isso transformamos outras propriedades da água através dos nossos processadores e ionizadores. Também se preocupamos com a saúde do banho, através dos nossos decloradores para chuveiro, E também temos os produtos para a banheira do bebê. Convido vocês para visitarem a nossa empresa, que fica localizada aqui na Rua Paraná, número 715, em frente à Polisaúde, onde a gente consegue fazer vários testes, pode trazer água da sua casa, para você ver a diferença que o nosso produto vai oferecer para você, para sua família e para os seus clientes e amigos. Eu espero sua visita. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna. Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário, tratamento da impotência sexual e infertilidade e estudo urodinâmico. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar, fone 3025-4740. Estamos de volta com o programa Atual Saúde aqui do Canal 10. Hoje estamos com o Dr. André Beregaray, que é neurocirurgião aqui em Pato Branco, sobretudo no Hospital São Lucas, Doutor, qual a relação do sono com a dor de cabeça? Uma relação muito importante, A gente sabe que o sono regular, aquela pessoa que dorme bem toda noite, relaxa, repousa bem, acorda disposta no outro dia, dor de cabeça é uma situação que não vai estar relacionada ao problema. Agora, justamente o contrário, a pessoa com noites mal dormidas, ou com dificuldade para dormir, para iniciar o sono, ou aquela pessoa que tem um sono irregular, que uma noite dorme 7, 8 horas, na outra dorme 3, 4 horas, essa está mais propensa a desenvolver quadros de dor de cabeça, A relação aí, então, é ter sono, dormir bem. Dormir bem. Trata-se essa... Exatamente. Algumas vezes a gente controla as dores de cabeça do paciente controlando o sono, Algumas situações com algumas medidas de orientação apenas, e outras com o uso de alguma medicação temporária por algum tempo, para controlar o sono, regularizar e ajudar no controle da dor. Não é indicada a vida inteira para você tomar remédio para dormir? Como eu disse antes, cada caso, cada situação é uma situação, tem que ser avaliada paciente por paciente, mas a gente sabe que as medicações que induzem sono, enfim, elas devem ser usadas com cautela também, com um curto espaço de tempo, preferencialmente, até a pessoa readquirir aquela situação de normalização do sono, para que possa ter uma melhora também na qualidade da dor de cabeça. Qual o sono ideal de um ser humano normal? Isso varia muito, de pessoa para pessoa. Tem pessoas que com 4, 5 horas por noite já se sentem muito bem, Tem outras que com 7, 8, 9 horas seria o ideal. Então isso é muito variável, Uma outra situação que também que as pessoas vão em casa talvez se familiarizar é com relação, por exemplo, à dor de cabeça do final de semana. A pessoa está habituada, por exemplo, de segunda a sexta, um horário de trabalho, com ritmo, acordar mais cedo e tal, e não sente nada. No final de semana, ela se dá o direito, claro, de dormir um pouco mais, e essa alteração no período de sono para mais também pode ser um desencadeante para dor de cabeça. Pode também. Não é só para menos. A privação do sono, dormir para menos, ela é mais importante, digamos assim, no contexto da dor de cabeça. Mas também em alguns pacientes,
a alteração para mais no período do sono pode interferir também com dor de cabeça. E cada organismo reage de uma forma, né? Cada uma coisa muito particular. Exatamente. Esse detalhe da dor de cabeça. O que para mim provocaria uma dor de cabeça, né? O período do sono, principalmente, para outra pessoa não significa nada, né? Puxa vida. E quais os exames que geralmente são necessários na investigação do paciente aí com dor de cabeça, como você falei? Isso é um passo muito importante. Na verdade, sim. O que a gente sempre diz tá com dor de cabeça, tá incomodando, né? Primeira coisa, procurar um auxílio médico, né? Claro. Procurar consultar com um médico, um clínico geral, ou eventualmente com um neurologista, né? Para poder avaliar cada caso a caso, né? Geralmente, assim, com a história que o paciente nos fala, com o exame físico que a gente faz, na maioria das vezes, a gente consegue estabelecer qual o tipo de dor de cabeça que ele tem e muitas vezes não é necessário nenhum exame complementar, tá? Algumas vezes a gente recorre aos exames de imagem, tá? Como um método auxiliar no diagnóstico. Os mais corriqueiros, os mais comuns hoje em dia, são a tomografia computadorizada, né? E a ressonância magnética do crânio, né? São relativamente novos, mas que auxiliam. A tomografia ela já é bem mais antiga e a ressonância também já tem anos aí de uso, né? E a eficiência desses exames são... Não, a gente consegue, assim, eles funcionam especificamente para você falar para que determinada situação. Para justamente a gente esclarecer se não há uma causa orgânica no cérebro, se não há uma lesão cerebral. Por exemplo, né, a presença de um tumor cerebral, a gente consegue definir, né, pelo exame da imagem ou pela tomografia. A presença de um tumor é diagnosticado nesse exame? Sim, sem dúvida. Grande parte das vezes a gente consegue na tomografia ver, algumas vezes só com a ressonância, né? Por isso que cada caso tem que ser analisado individualmente, assim. Mas assim, a situação do exame de imagem na dor de cabeça, ela funciona em grande parte para excluir essas situações, como um tumor cerebral, eventualmente um aneurisma cerebral, que é uma dilatação numa artéria do cérebro, e isso a ressonância somente consegue nos mostrar. Mas a grande maioria das vezes o que ocorre os exames dos pacientes com dor de cabeça são normais e a gente trata os sintomas, mas são importantes sim e devem ser analisados caso a caso, né? Então o medicamento dos pacientes é dessa forma que é descoberto? Sem dúvida. E existe tratamento cirúrgico para algumas das situações? A maioria das situações de dor de cabeça não, né? O tratamento ele é medicamentoso, né? A gente tem que analisar qual medicamento que cada paciente necessita usar, né? Algumas situações específicas, a cirurgia ela pode ser um auxílio. Por exemplo, um tipo de dor na cabeça que a gente não falou ainda, que não é tão comum, mas que é extremamente angustiante para o paciente, é o que a gente chama da neuralgia do trigêmeo. O que é isso? É uma dor no nervo. Quem em casa já sentiu isso vai entender bem. É uma dor como se fosse uma dor lancinante, uma dor forte no nervo, do lado, geralmente na face, como se fosse uma dor de dente, e a pessoa não encontra explicação nenhuma. Muitas vezes até vai no dentista, extrai o dente e a dor não melhora. Claro que tem que ser analisado caso a caso, mas esse é um típico caso que, se as medicações não resolverem, o tratamento cirúrgico pode auxiliar muito e até resolver a dor da pessoa. Quer dizer, pode, mas não é 100%? Tem que ser analisado cada caso, né? A gente geralmente tem que avaliar a situação, se é mesmo a dor está relacionada a esse tipo de alteração, se o tratamento medicamentoso vai ser efetivo ou não, e em uma situação específica, conversar com o paciente, explicar o que é a cirurgia, quais eventualmente os riscos e tudo mais, né? Mas então, enfim, cirurgia para dor de cabeça ela é reservada para casos mais raros, né? Casos mais... de um modo geral, as dores de cabeça elas são tratadas clinicamente, que a gente fala. Aí que nós temos a ressonância, a imagem, descartada a possibilidade de tumor, algo mais grave. Toda dor de cabeça, enxaqueca, o médico diagnostica a causa? Ou tem aquela que trata e não sabe do que é? Pode acontecer. Tem algumas cefaleias, algumas dores de cabeça que elas são refratárias ao tratamento medicamentoso. A gente
busca sempre entender qual o motivo da dor de cabeça e que ela pode estar relacionada também a outras doenças sistêmicas. Sim. Por exemplo, hipertensão arterial, né? Tá. A pessoa vai no consultório com queixa de dor de cabeça, a gente vai mensurar a pressão está alta. Tá alta. E a pessoa nunca teve pressão alta, nunca teve problema de hipertensão, a gente diagnostica no momento da consulta que ela está com dor de cabeça relacionada à pressão alta. Aí especificamente tem que ser tratado, né, a hipertensão da pessoa e isso vai levar, sem dúvida, a uma melhora também da dor de cabeça. Né? Vai melhorar, né? Pressão alta, dor de cabeça. Exatamente. Quase sempre existe essa relação? Não é uma relação assim direta, né? Não é todo paciente com dor de cabeça, não, pelo contrário, mas algumas situações, né? Ou o paciente já é hipertenso e tem dor de cabeça relacionada ou não à hipertensão, ou algumas vezes ele não sabe que é hipertenso, vai no consultório por esse motivo que eu falei, por Sim. dor de cabeça, e a gente acaba diagnosticando que ele é hipertenso. Ou algumas outras situações, por exemplo, alterações de hormônio da tireoide, por exemplo, podem ocasionar Agora, crises de dor de cabeça. Existem situações que geram a dor de cabeça. Exatamente, né? Quadros emocionais, como a gente falou antes, sintomas depressivos, sintomas de ansiedade. Uma dor amorosa, dor de cabeça? Pode acontecer. Pode acontecer. A gente sabe que assim, qualquer alteração do humor da pessoa, sintomas depressivos, de ansiedade, por exemplo, eles podem ocasionar dor de cabeça também, certo. Né? Então tem que ser avaliado também a situação de cada um, né? É muito único, né? Cada Exatamente. pessoa de um jeito. E o tratamento complementar, fisioterapia, psicoterapia, ajuda? Ajuda, sem dúvida nenhuma. Muitas vezes a gente recorre a esses tratamentos, né, adjuvantes, que a gente chama, né? A fisioterapia tem um papel muito importante, principalmente naquele paciente que tem uma dor relacionada a um quadro muscular, aquelas dores mais na região cervical, na região occipital, que a gente chama de nucalgia. A fisioterapia pode ter um papel importante em aliviar essa dor, né? E a psicoterapia, nos casos, né, que a gente conversou de uma ansiedade, né, mais severa, de um quadro depressivo mais importante, a psicoterapia pode auxiliar e trazer melhora tanto no humor da pessoa quanto também nas crises de dor de cabeça, né? Mais uma perguntinha, a visão, ela também causa dor de cabeça? Sem dúvida. Muitos pacientes frequentemente vão no consultório e se queixam de dor de cabeça. E a gente interroga com relação a capacidade visual. Ele diz, não está muito bem, doutor, piorou minha visão. A gente recorre ao auxílio do oftalmologista, ele avalia essa pessoa, esse paciente, e descobre que ela está com um distúrbio visual importante, corrige com lente, enfim, a pessoa melhora da dor de cabeça. Isso não é incomum, isso acontece com frequência. Acontece muito. Sim. Falando um pouquinho de hoje em dia, né, essa evolução da medicina também, Sim. sobretudo na sua área, Sim. o Hospital São Lucas está preparado, então, agora com especialidade? Sim, sem dúvida. Já há vários anos, né, estamos atuando aí em Pato Branco, né, recebendo os pacientes da região toda que necessitam do auxílio nosso para casos clínicos ou casos cirúrgicos, né? E estamos à disposição no consultório também, as pessoas podem nos procurar para investigar, enfim, tratar o quadro que lhe acomete, né? Certo. A palavra neurocirurgião, assim, ela causa, não digo um espanto, né? Sim. Mas parece que estou com Sim. algo grave. As pessoas com uma simples ou uma inconveniente dor de cabeça já devem procurar um neurocirurgião ou passo por etapas, primeiro um clínico geral? Claro, isso vai muito do que a pessoa já fez, já procurou, né? Assim, geralmente o que as pessoas acabam procurando é o auxílio do médico, de um clínico geral ou do neurologista, eventualmente, né? Mas elas podem, né, procurar diretamente o auxílio do neurocirurgião. É importante dizer assim, procurar o neurocirurgião não significa que terá que fazer alguma cirurgia. Sim. Pelo contrário, o tratamento clínico, o tratamento medicamentoso, ele é, na maioria das vezes, eficaz e a gente mesmo, né, consegue resolver essa situação, né? Certo. E, claro, eventualmente, algum caso que a pessoa procura por uma simples dor de cabeça, pode evoluir para um caso cirúrgico, sem dúvida, mas claro, as coisas têm que ser, né, avaliadas Sim. passo a passo, né? Tudo na sequência, sem né? dúvida nenhuma. E agora eu olhei essa semana aí, para descontrair um pouquinho Sim. na internet, uma notícia de um médico
italiano, o Sérgio Canavero, e diz que até 2017 ele vai apresentar um projeto de um transplante de cabeça humana, que já vai ser testado. Médicos aqui falam, na sequência da notícia que eu estava olhando, que isso é uma pura fantasia. Por enquanto isso é ficção, né? Não existe a menor possibilidade, né? Algumas vezes até as pessoas no consultório nos interrogam com relação a até transplante de células tronco, isso muito assim, está muito em estudo, mas assim, transplante realmente da cabeça é uma coisa absolutamente fantasiosa, né? Fantasiosa, uma ficção, né? Porque... Exatamente. Nossa, o cara já foi mais longe do que o normal, né, doutor? Sem dúvida. É só para descontrair um pouquinho. Claro. Bom, hoje falamos então algumas considerações finais sobre a dor de cabeça aqui do programa, doutor. Falamos tudo? Falamos tudo, eu acredito que sim, claro, assim, tudo, né? Na verdade, grande parte das dúvidas surgem na conversa direta com o paciente. Então, essa relação do médico com o paciente, explicando como é a sua dor de cabeça, o que lhe causa piora ou melhora da dor de cabeça, enfim, o contexto da dor de cabeça é muito importante. Isso, claro, é uma conversa que tem que ser feita no âmbito do consultório mesmo, né? Sim. Mas acho que conseguimos esclarecer grande parte das dúvidas das pessoas. Em meia hora a gente não vai, um assunto tão complexo, tão grande como é a dor de cabeça, a gente não conseguiria falar tudo. Mas vamos deixar também um canal aqui, você que está nos assistindo pelo canal 10 da Atual TV, mesmo pela internet, pelo YouTube, Facebook, quiser fazer uma pergunta, alguma pergunta dentro desse assunto para o Dr. André, pode mandar aqui no endereço eletrônico da Atual TV, ou mesmo depois a gente repassa para o doutor responder sem dúvida nenhuma. Perguntas. O consultório do senhor está onde localizado? Então, o meu consultório é ali no Centro Médico Silvio Vidal, né? Na rua ali Silvio Vidal, 175, né? Na sala 401. Telefone para contatos também? É o 46, né? 3025 1996. E atende em tempo normal, né? Segunda a sexta? Sem dúvida. Ligar, conversar com a secretária, ela vai dar os horários. Agendar. Então tá certo. Hoje falamos da dor de cabeça, primeiro programa com o doutor, estaremos todos os meses, todos os dias aqui na Atual TV, em vários horários. E semana que vem, na outra semana, vamos ter outros assuntos aqui relacionados à neurocirurgia. Certo. Agradeço então a participação. Obrigado, doutor André, pelos esclarecimentos aqui na Atual TV. E semana que vem a gente volta com mais um assunto aqui no Atual Saúde para você, assinante da Televigo, do sistema Televigo de TV a cabo Atual TV. Até mais.